Pai, te agradecemos por este momento e pedimos, porque, Senhor, sabemos que estás aqui conosco, porque você tem sido bondoso para conosco, e em tudo que o Senhor está nos dando, digamos e pedimos que o Senhor nos ajude e permanecer fiel à tua palavra até a consumação do tempo. Dá-nos a tua graça para fazer a tua vontade todos os dias das nossas vidas. Muito obrigado pela resposta, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Provérbios 22, versículo 28. Provérbios capítulo 22, versículo 28. Não removas os limites antigos que teus pais fixaram. Se a palavra de Deus nos exalta, se a palavra de Deus nos encoraja, e quer dizer, se há uma coisa essencial, se há uma coisa importante, se há uma coisa em que precisamos assegurar até a consumação do tempo, e o Senhor coloca o sinal, e Ele junta tudo que temos, tudo que tivemos, tudo que tivemos, Ele disse, não removas os limites antigos que teus pais fixaram. Está a falar sobre o sacrifício dos nossos pais. Aqueles povos que foram registrados por Deus. E quando vemos na revelação da palavra de Deus, está a falar dos antigos, desde o tempo de Moisés, desde os tempos dos salmistas, desde o tempo de Abraão, desde o tempo dos profetas. E muitos destes profetas referidos aqui, são referidos aqui como os nossos pais. Sofreram com as suas vidas, derramaram as suas vidas. E então o Senhor está a dizer, aqueles pais, aqueles heróis do passado, aquelas mulheres e homens do passado, que já nos deram limites. E Ele diz, não removas os limites antigos que teus pais fixaram. Nesse tempo, há pessoas que não respeitam os limites antigos. E Ele diz que nunca vai ser feito e não vai ser feito intencionalmente, não será feito descuidadosamente, não será feito por causa do esquecimento, não será feito por causa das dificuldades ou desafio. Há algumas coisas que lemos na Bíblia e às vezes parecem difíceis, mas o Senhor disse, só porque tens algumas dificuldades, não significa que você vai remover qualquer limite. Provérbios capítulo 23, versículo 10. Não removas os limites antigos. Ele repetiu. Ele disse, não removas os limites antigos, porque o próprio o Senhor é que guarda. O próprio Senhor é que vigia. O Senhor falou com os profetas antigos para colocarem limites. E o Senhor disse que não devemos remover, nem nos campos dos órfãos. Capítulo 24. Provérbios 24, versículo 21. Ele disse aqui, filho meu, teme ao Senhor e ao rei, e não te entremetas com os que gostam de mudança. São aqueles que querem mudar os limites, querem modificar, querem mutilar a palavra de Deus. E o Senhor disse, o que é que tens com eles? Não te entremetas com eles, não partilhas nada com eles, não apoia eles,
Não te entremetas com os que gostam de mudança. 1 Timóteo, Novo Testamento, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15. Ocupa-te destas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Ele disse, a tua eternidade está em jogos. E o bem-estar da eternidade daquelas pessoas que você está guardar também está em jogo. Deves meditar, deves pensar e olha na implicação da palavra de Deus que você recebe. E você precisa passar esta palavra sem reduzir esta palavra e sem adicionar a esta palavra. Os limites antigos. Há 3 coisas que vamos considerar. Número 1, o fundamento. Número 2, a falsidade. Número 3, o fruto. Número 1, a fundação e doutrina dos limites do mestre. O próprio mestre. O próprio Senhor. O próprio nosso. Ele colocou, Ele fez o fundamento, a fundação. Ele já nos deu os limites. E isso era acima de Moisés, acima de Abraão, e acima de Davi. E acima de todos os profetas passados. Porque é próprio Ele, a palavra personificada. No início era o Verbo, e o Verbo era Deus e estava com Deus. E Ele veio e habitou entre nós e vimos a sua glória como o do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. E Ele disse, se somente continuares na minha palavra, se continuares na minha palavra, e não na palavra de Abraão, nem de Davi, nem de Moisés, mas se continuares na minha palavra, então verdadeiramente são os meus discípulos. Ele nos deu o fundamento. Então, o fundamento das doutrinas do Mestre. Número 2, a falsidade e perigo dos mentirosos destes dias. Falsos profetas são mentirosos. Aqueles que tiram da palavra de Deus são mentirosos. Aqueles que adicionam da palavra de Deus são mentirosos. Aqueles que ultrapassam limites e querem seguir a tradição dos homens, aqueles também são mentirosos. A falsidade e perigo dos mentirosos de hoje em dia. Número 3, a futilidade. Não, a fidelidade dos discípulos com lealdade ministerial. Número 1. 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. Verso 2. 1 Coríntios capítulo 3. Verso 2. Segundo a graça de Deus que me foi dada, como um construtor, lancei eu como sábio construtor o fundamento, e o outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. O Paulo apóstolo disse que o fundamento é muito importante. Ele disse, eu como sábio construtor, já lancei o fundamento. Se você não está a edificar sobre este fundamento, não é sábio. Se você edificar sobre outro fundamento, sobre outro terreno, e não naquele que o próprio Cristo lançou, você não é sábio. Versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento
além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O próprio Senhor é que lançou o fundamento. E Ele disse, este é o fundamento, Jesus é o nosso Salvador, esse é o fundamento. Jesus é o nosso santificador, esse é o fundamento. Jesus é o nosso curador, este é o fundamento. Jesus é o nosso poder, esse é o fundamento. Jesus é o Rei vindouro, esse é o fundamento. Jesus é o santificador, o batizador no Espírito Santo, esse é o fundamento. Tudo em que cremos, tudo que devemos ensinar, que arriscamos a nossa vida para alcançar. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 47. Lucas capítulo 6, versículo 47. O próprio Senhor aqui nos disse que Ele lançou o fundamento, Ele deu a mensagem, Ele declarou a verdade. E Ele nos disse que Ele é suficiente. A verdade é suficiente para a nossa salvação e santificação e para o nosso sustento e é suficiente para nos levar para o céu. Lucas capítulo 6, versículo 47. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e pôs o alicerce sobre a rocha. Pôs o fundamento sobre a rocha. Será que já notaste o fundamento da mensagem de Cristo? Será que já notaste o que Cristo disse? Será que já notaste o que Ele deu por nós? Ele nos deu a totalidade da palavra que precisamos para entrar no céu. E para conseguirmos naquele último dia. E vamos conseguir em nome de Jesus. Eu disse, tu vais conseguir em nome de Jesus. Ele já nos deu a palavra. Nos deu a verdade. E assim que olhamos para a palavra de Jesus, porque Ele disse aqui, Ele disse, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras. Quais são as suas palavras? Ele disse, arrepende-te e acredita no Evangelho. Isso é fundamental. E Ele disse, exceto se você não se arrepender, vai perecer. Ele disse, não é apenas religião. Não é apenas que eu vou à igreja, eu acredito. Mas será que você acredita? Ele disse, se não se arrependeste, tu vais perecer. Ele também falou sobre a fé. Ele disse, se não acreditares que Ele é o único caminho da salvação, então nunca vais entrar no reino de Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o caminho que guia e que leva para o Pai. Lembra que Ele falou sobre a restituição? Quando você leva a oferta no altar e você lembra que alguém te machucou, você não vai dizer, epa, isso não importa. Aquilo é o seu sentimento, ele que pensa assim, mesmo assim eu vou dar a minha oferta. Ele ensinou sobre a restituição, ensinou sobre a restauração. Ele disse, você primeiramente deixa a tua oferta no altar e volta e reconciliar com o irmão ofendido e depois disso volta para dar a tua oferta. Ele ensinou o arrependimento e fé em Cristo. Ele ensinou a restituição e justiça. E ensinou também sobre a salvação. Ele disse, eu vim para buscar e salvar os perdidos. Ele disse, se a tua justiça não exceder a justiça dos fariseus e escribas, nunca entrarás no reino de Deus. Ele ensinou a pureza, ele ensinou sobre a pureza de coração, santidade e santificação. Bendito, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ele disse, se você esquecer todo o fundamento e estás aí na igreja sem arrependimento, indo na igreja sem instituição, indo na igreja sem fé em Cristo, indo na igreja sem santidade, sem pureza, sem santificação, ele disse, é inútil. Deves construir e edificar sobre o alicerce, sobre o fundamento. Ele falou sobre o evangelismo. Ele disse, ide,
por todo mundo e prega o Evangelho. Aquele que crê e batizado será salvo. Se você é nascido de novo, deve ser batizado na água. Esse é o fundamento que Cristo deixou. Ele nos falou que lhes deu pão e deu vinho, e ele disse, façam isso em lembrança de mim, na Santa Ceia. Ele ensinou isso. O que ele falou sobre o casamento também? Olha para isso, Lucas 16. Ele ensinou sobre o casamento, mulher e marido, um homem, uma mulher, até a morte vos separe. Lucas capítulo 16, versículo 18. Olha no que ele disse sobre o casamento. Todo aquele, seja um bispo ou um pastor, todo aquele, seja padre, todo aquele, seja alguém educado ou analfabeto, todo aquele que repudia sua mulher e casa com outra, comete adultério. E quem casa com a que foi repudiada pelo marido, também comete adultério. Está a ver? É isso que ele ensinou. E ele disse, este é o fundamento. E agora o Paulo Apóstolo também veio e disse, como um construtor sábio, lancei o fundamento. E que todo homem, todo profeta, todo pecador, todo evangelista, todo ministros, todo obreiro, tenham cuidado em como edificar sobre ela. É muito surpreendente entender, uma vez que Jesus falou sobre o casamento, assim que ele falou sobre falta de divórcio, assim que ele falou sobre o marido ficando com a sua mulher, olha no versículo 19. No versículo 19. E houve um certo homem rico, que vestiu em púrpura e linho fino, e ele teve medo todos os dias. E a seu portão fora de um mendigo, chamado Lázaro, todo coberto de úlceras, o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as úlceras. Versículo 22. Veio a morrer o mendigo, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. No inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Ele falou sobre o casamento. E você sabe o problema do mundo? Parece que muita gente do mundo não quer pensar sobre a maneira correta no casamento. E a palavra de Deus sobre o casamento. Mas uma vez que Jesus falou sobre adultério, e falou sobre aquela vida impura de um homem deixando a sua mulher e deitando-se com outro, e de uma mulher deixando o seu marido e casando com outro. Ele falou sobre o inferno. Não somente isso, falou também sobre o Evangelho, e deu a comissão a toda a igreja e a todos os membros. Ele diz, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. E sabes que ele também falou sobre o desvio. Ele diz no livro de João, capítulo 15, João capítulo 15, versículo 6. João capítulo 15, versículo 6. Ele diz, quem não permanece em mim é lançado fora como a vara e seca. Tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. É verdade, ele falou pelo facto de que precisamos perseverar até o fim, porque a iniquidade aumentará e o amor de muito friará. Mas aquele que aguentou até o fim, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Ele falou sobre o inferno mais do que qualquer outra pessoa na Bíblia. E também falou sobre o céu. Ele disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não te lo dito. Eu vou para preparar um lugar para vós. E quando vou preparar um lugar para vós, voltarei novamente e vos levar para mim, para que onde eu estiver, estejais também para sempre. Então, ele falou sobre isso tudo. E então, porque Jesus falou sobre isso tudo, e ele disse, qualquer um
que quer edificar, deve edificar sobre este fundamento. Lucas capítulo 6, voltamos no Lucas capítulo 6, versículo 47. Lucas capítulo 6, versículo 47. Ele diz aqui no versículo 47, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei, e as pratica, tudo que ele ensinou, tudo que ele tem falado, e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala, e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a torrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque tudo bem edificado. Verso 49, mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces. Sabe, há pessoas que não se preocupam com o fundamento, com alicerces, não se preocupam com o arrependimento, não se preocupam com a restituição. Eles não podem dizer desculpa a qualquer um. Eles podem desobedecer a palavra de Deus, podem negar a palavra de Deus. E quando você lhes desafia e lhes chamam para o arrependimento, eles nunca vão mudar, nunca vão pedir desculpa. Ele diz, todos estes povos ouvem a palavra de Deus e não praticam. Eles ouvem acerca da purificação e santificação, mas não vão cumprir. Eles são religiosos. Eles estão a construir uma casa religiosa, um santuário religioso, e mesmo assim não vão obedecer a palavra de Deus. Ele disse, na qual bateu com ímpeto a torrente, e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa, irreparável. Então o Senhor está a nos dizer, edifica sobre o fundamento, ensina o que ele ensinou, prega o que ele pregou, fica firme sobre tudo que ele afirmou. Mateus capítulo 28, versículo 18. E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Agora presta atenção no versículo 20. Ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Desde que tens ensinado os outros, será que já ensinaste sobre o arrependimento? Será que já ensinaste sobre a restituição? Se você está a pregar ou escrevendo por escritura, será que você já escreveste sobre restituição? Será que você evita a palavra de Deus? Porque na tua vida também precisas de fazer a restituição. A igreja e aos teus líderes, você ainda não fez. E por causa disso, você não se sente à vontade para escrever sobre a restituição. Escrever sobre a justiça. Justiça interna. Justiça transparente. Justiça de dia e de noite. Mas nós só giramos o ciclo. E estamos a ensinar apenas a religião. E o Senhor está a dizer que devemos ensinar tudo quanto Ele ordenou. Será que tens a confiança em ensinar a santificação, santidade de vida, trabalho, santidade em todos os sítios, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado? E qual é a última vez que você ensinou sobre o batismo do Espírito Santo? Será que tu mesmo já estás batizado no Espírito Santo? Será que tens o poder do Espírito Santo na tua vida? Como é que tu podes declarar o que não tens? Como é que tu podes segurar naquilo que ainda não experienciaste? Deves ter a experiência, e depois de ter a experiência, vais ter a capacidade de falar com outras pessoas. Será que já falaste com eles?
Será que já mencionaste o inferno? Dizendo de que todos aqueles que morreram no pecado, eles estão no perigo de ir no inferno. Será que você acredita isso? Será que você conhece isso? Onde é que está na Bíblia? Como é que você vai convencer a outras pessoas, ensinando com a Bíblia de que há inferno no fim daquele pecador? Jesus ensinou sobre o céu e ensinou sobre o inferno, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E saiba que na base disso, na base da tua fidelidade na palavra, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E alguém aí vai dizer amém. João capítulo 8. João capítulo 8, lendo a partir do versículo 30. João capítulo 8, lendo a partir do versículo 30. Falando ele estas coisas, muitos creram nele. Ele disse, mas não é o fim do caminho? Falando ele estas coisas, muitos creram nele. E ele disse, não vai ainda, ainda falta. Versículo 31. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram. Jesus falou aos judeus que nele creram, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Segundo ponto, a falsidade e o perigo dos mentirosos destes dias modernos. Jó capítulo 24. Jó capítulo 24. Vamos ler a partir do versículo 2. Jó capítulo 24, versículo 2. Há os que removem os limites, roubam os rebanhos e os apacentam. Está a falar sobre o povo que vão remover os limites na Escritura. Tiram os limites de Cristo. Tiram o limite da igreja, do rebanho de Deus. E os apacentam e tiram e removem a mente do povo. Até o ponto de que a mente do povo já não está focado a Cristo. Tiram tudo. E tiram tudo da palavra de Deus. E agora a atenção do povo é virada noutra coisa. Talvez eles ganham a atenção de uma alma e tiram tudo, roubam os rebanhos. Se você remover os limites da palavra de Deus na Bíblia, poder atrair atenção para ti mesmo, ou para a tradição. Sofonias, capítulo 3. Sofonias, capítulo 3, versículo 4. Sofonias 3, 4. Os seus profetas são levianos, homens aleivosos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. Eles fazem violência. Como? Eles misinterpretam a palavra de Deus violentemente. Eles estão a lutar contra a igreja, contra a sã doutrina, e eles traduzem mal a palavra de Deus com violência. E o Senhor diz, é isso. Saíste fora do caminho. Nós já saímos fora do caminho. Então, por isso, também outros devem sair conosco. Sabe o que o Senhor está a dizer? O Senhor está a dizer que aqueles que tiraram os limites, que o julgamento cairá sobre eles. Ezequiel capítulo 13. Ezequiel capítulo 13. Para ver o que esses mentirosos fazem. Para ver o que esses falsos ensinadores fazem. Para ver o que estes pregadores desviados, ensinadores desviados dizem. Eles já não têm a graça de Deus para viver segundo a palavra de Deus. E por causa disso, eles precisam mudar. Por causa disso, eles precisam modificar
a palavra de Deus. Ezequiel capítulo 13, versículo 22. Ezequiel capítulo 13, versículo 22. Ele diz: visto que entristecestes o coração do justo com falsidade. Quando você presta atenção neles, você fica triste. Quando você ouve estes homens com preocupação da glória da parte de Deus, você fica triste. Por causa das suas falsas doutrinas. Por causa da má interpretação deles da palavra de Deus. Por causa da falsa doutrina. Por causa da manipulação das escrituras. Você conhece e então você fica triste. Não o havendo eu entristecido. Estes tipos de pregadores não estão a trabalhar com Deus. Estes tipos de pregadores não estão a trabalhar com Deus. O Senhor diz: a alma que peca morrerá. Mas eles não acreditam nisso. O Senhor diz que, exceto se um homem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Eles não aceitam isso. Eles pegam na Bíblia e viram de cima para baixo e brincam com ele e eles riem. E quando estão a fazer isso, e se você é um justo lá, o teu coração fica triste. Você fica triste porque com falsidade entristeceste o coração do justo, não o havendo eu entristecido, e fortalecestes as mãos do ímpio, fortalecestes as mãos do desviado. Se você é um filho de Deus, por exemplo, você é o teu ministério, e no teu ministério estás a fazer o desviado sentir alese, se sentir confortável. Então você está a fortalecer estes homens, porque você também é um ministro desviado e estás a fazer os pecadores sentir, e você vira a palavra de Deus de cima para baixo. Estes são os pregadores dos dias modernos. É isso que eles fazem, para que não se desviasse do seu mau caminho e vivesse. E você pensa sobre tudo que você faz na igreja. Você pensa no grupo familiar. Aqueles que ainda não nasceram de novo lá, os desviados, quando te ouvem, será que estão felizes contigo? Será que estão felizes contigo? Será que estão a te dizer: ah, maravilhoso? Você não é como o irmão fulano ou o pastor fulano. Se você é um dos pastores dos distritos, como é que você prega? Como é que você fala com os desviados e os pecadores? Será que eles entram como pecadores e desviados e saem como pecadores e desviados? Qualquer área do teu ministério, ou então uma igreja, quando acabar, será que os pecadores aí, será que estão a ser convencidos? Se o teu ministério não está a convencer os desviados e os pecadores, e estão a concordar contigo, e eles ajudam a permanecer como pecadores, então você não está a servir o Senhor. É isso que ele disse. Que ele disse que você é um mentiroso, porque estás a mentir ao povo que está a viver no pecado. É por isso que todos esses mentirosos serão julgados por Deus. Jeremias 23. Jeremias 23, versículo 13. No livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 13. Nos profetas de Samaria, bem vi eu insensatez. Profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo Israel. Eles faziam errar o povo de Deus. O nosso ministério não pode fazer pessoas errarem da santidade, desviarem da santidade, por causa da vinda do Cristo. Se o povo não ganha nada para eles ficar pronto, para eles fazerem ficar pronto para a vinda do Senhor, então você não está a servir Deus bem. No versículo 14. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios,
e andam com falsidade, e fortalecem as mãos dos malfeitores, de sorte que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os moradores delas como Gomorra. As pessoas que estão assim, o julgamento que veio sobre Sodoma e Gomorra também vai cair sobre eles também. Segundo Pedro, capítulo 2. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 1. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 1. Falando sobre estes falsos profetas, falando sobre os enganadores, falando sobre este povo que não tem a glória de Deus no coração. E eles não ajudam os pecadores a abandonar o pecado. E não ajudam os desviados a voltarem ao Senhor. Eles têm outros planos, outra agenda. Eles têm outro propósito. Falsos profetas, falsos ministros, falsos ensinadores. E eles são falsos crentes, não são verdadeiros crentes. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 1. Mas houve também entre o povo falsos profetas. Como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias. É isso que eles fazem, encobertamente. Escondam atrás de cortinas. E eles introduzem heresias condenáveis. Coisas diferentes da palavra de Deus. Coisas diferentes de Deus. Negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas desilusões. Você está a pensar, ninguém vai dizer ao pastor, não vamos seguir, precisamos a verdade. O falso profeta, quando prega as suas mensagens, não há problema, nós sabemos a verdade. Não. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Também movidos pela ganância, e com palavras fingidas, eles farão de vós negócio, a condenação dos quais já de largo tempo não tarda, e a sua destruição não dormita. Ele disse, as pessoas assim, no fim, o julgamento de Deus cairá sobre ele. Você não pode ensinar os outros, não pode levar os outros para o inferno, e Deus vai te olhar assim. E você não pode destruir a vida dos outros, e Deus vai edificar a tua. Você não pode fazer isso. Deus é um Deus fiel. Você não pode mandar os outros para o inferno, multidão para o inferno, e então você entra no céu. Não. Podem te chamar qualquer nome, bispo ou profeta, qualquer nome, não importa. Se conduz o povo para o inferno, tu também irás no inferno com eles. Irás para o inferno com eles. Olha no versículo 19. Prometendo-lhes liberdade. Faz o que quiseres. Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Porque de quem o homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Se você é vencido por adultério privadamente, não importa o que você vem aqui dizer, não importa. Se você é vencido por fornicação privadamente, ou se você é vencido por tentação, você é escravo do pecado, escravo da maldade, escravo da carne. Olha no versículo 20. Porquanto se depois de terem acabado das corrupções do mundo, pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior que o primeiro. Ele disse, ao invés de ir no lugar positivo,
foram para o lugar negativo. Ao invés de subir, estão a descer. Ao invés de acrescentar, estão a perder a graça de Deus nas suas vidas. E o seu último estado fica pior que o primeiro. Porque melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro: volta o cão ao seu vômito, e a porca lavada volta a envolver-se no lamaçal. E é por isso que o Senhor está a nos avisar. Ele diz: volta no fundamento, e volta na revelação da palavra de Deus. E começa Apocalipse 21. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos medrosos, você está um medroso até o ponto de não conseguir de pregar a palavra de Deus. Você olha na cara dos homens, e por causa disso não fala sobre o arrependimento, não fala sobre a restituição. Por causa do temor do homem, você não vai falar, você não prega sobre a santidade, sem a qual. Mas quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adultérios, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos em privados, mentirosos no púlpito, aqueles que mentem no púlpito, aqueles que pegam a palavra de Deus e traduzem mal, são mentirosos. Mentirosos em público, em privado e no púlpito. Ele diz: todos os mentirosos, a sua parte será no largo ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Por que o Senhor está a nos falar isso? Se o Senhor já nos mostrou o fundamento, o Senhor está a nos chamar para a fidelidade. Se você é um discípulo, precisa ter a lealdade, fidelidade, comprometimento para com o Senhor. E esta fidelidade deve ser visto primeiramente nos ministros. A fidelidade dos discípulos. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Ora, além disso, o que se requer nos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Requer que o pastor seja encontrado fiel. Requer que um líder da igreja seja encontrado fiel. Talvez você é fiel quando o assunto é outra área, de todas as áreas da palavra de Deus. Por exemplo, sabemos que o Senhor não pode usar os pecadores para alcançar outros pecadores e para trazer outros pecadores no reino de Deus. Talvez você já é um pastor e a tua esposa é o líder das senhoras, mas você não pode ser fiel naquela área, porque se a tua esposa fosse outra mulher, você vai dizer: minha mulher, por favor, vai sentar. Você não obedece. E gosta de brigar, gosta de lutar. A tua mulher fica com raiva rapidamente. E porque ela é tua esposa, você não consegue lhe corrigir. Você não é fiel. Ela está a liderar as pessoas que é mais justa do que ela. Ela está a liderar as pessoas que são mais obedientes do que ela. Talvez é teu filho. E o teu filho é o que toca o piano. E você sabe que o teu filho fuma. Você sabe que o teu filho rouba. Você sabe que o teu filho não está a seguir completamente a palavra de Deus. E você vai dizer: meu filho, o que estás a fazer não é bom. Sabes, se eu te mandar parar, porque na verdade eu tenho que te mandar parar, mas o público vai me perguntar o que aconteceu, o que aconteceu. Meu filho, não quero te expor. Então tenha cuidado, não me deixa.
Talvez é o grupo coral da tua localização. Vamos ver. 2 Timóteo capítulo 2. Versículo 2. E o que de mim ouvistes de muitas testemunhas, transmite-o a homens. Igreja, eu disse que é tipo de homens? Homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. E eu amo que você vai ser fiel em nome de Jesus. Será que estou a falar com alguém aqui? Serás fiel em nome de Jesus. 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. E ele diz: e o que de mim ouviste, de muitas testemunhas, transmite-o a que tipo de homens, igreja? Eu disse que tipo de homens? Homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Aqui não há tribalismo. E aqui não há separação. E aqui não há favoritismo. Comete isso aos homens fiéis, que sejam capazes, idôneos para também ensinarem os outros. Você não precisamos escolher para ti. Você é livre. Podes casar com um crente. Por exemplo, você é um superintendente geral. Você é um líder alto, grande, numa igreja de Deus vivo. Mas se você quer casar, pode casar com quem quiseres. Mas se casares com alguém que se converteu novo, se conversares com alguém que não pode ficar firme, que este é o caminho em que deves andar. Se casaste com alguém que ainda está a tentar entender a palavra de Deus, e ela disse, meu marido, me diga, a restituição, onde é que está na Bíblia? Você ainda está a tentar para lhe ajudar. Meu marido, me diga, onde está aquela escritura que diz, quando você tem problema com teu irmão, a tua irmã, e ele chamar de tolo, estarás no perigo do inferno? Quando ela te diz, onde que disseram, segue paz com todos, a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. E ela não sabe. E com isso, quando você casar com ela, automaticamente ela torna-se o líder das senhoras. A Bíblia não diz isso. Se você casar com alguém que não conhece nada, você tem a liberdade de casar, uma vez que essa pessoa é crente. Mas se essa pessoa não conhece o caminho do Senhor, e não conhece o caminho da justiça, você não pode lhe colocar como líder sobre aquelas senhoras no teu grupo, no teu distrito, em todas as províncias. É isso que ele está dizendo aqui. O que de mim ouviste, de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis, que sejam idôneos, capazes, para também ensinarem os outros. Também tendo autoridade e entendimento para ensinarem os outros. É isso que a palavra de Deus está a dizer. E se você quer ser fiel, é isso que vais fazer. Você vai dizer, eu sou líder, ela é líder, todos são líderes. E quando sobe ao púlpito, não consegue ensinar o povo a palavra de Deus. Aquele povo que vai aceitar e crer na palavra, devemos transmitir aos homens fiéis que aceitaram a palavra, que podem ensinar os outros. Salmos 119. 19. Você não vai escolher alguém do teu tribo, da mesma idade, viemos da mesma província, viemos do mesmo município.
chegaste quando, irmão? Eu cheguei ano passado. E você já nasceu de novo? Sim, eu já nasci de novo. Não tenho nenhum dos meus conterrâneos como um pastor. Prepara-te. Vamos te chamar para fazer perguntas e respostas. E para ser o pastor regional. E vamos te fazer essa pergunta. E se lhe perguntamos, você vai lhe ajudar a dizer, irmão, se te perguntaram isso, dá essa resposta. Se te perguntaram aquilo, dá essa resposta. Você é um político. Você não é um cristão. Você não é fiel. Você não quer servir ao Senhor. Você quer servir o teu tribo. E Deus vai te remover daquele lugar. Todo mundo me dá um bom amém ali. Salmos 119, versículo 33. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e eu o guardarei até o fim. Aqui temos a consagração, temos o cometimento pelo alguém que disse que eu sei que isso é o caminho reto, eu sei que é isso que eu devo fazer. Senhor, ensina-me o teu caminho, e eu o guardarei até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e observe de todo o meu coração. E a observe de todo o meu coração. Olha, não serve ao Senhor, não serve ao Senhor com a metade do teu coração, mas serve ao Senhor com todo o teu coração. Olha no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 22, versículo 13. Primeiro livro de 1 Reis, capítulo 22, versículo 13. O mensageiro que fora chamar Micaias falou-lhe, dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz são favoráveis ao rei. Seja, pois, a tua palavra como a de um deles. Seja, pois, a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Está aqui o falso profeta tentando influenciar Micaias. Micaias, porém, disse: vive o Senhor, que o que o Senhor me dizer, isso falarei. Se um desviado vier a ti e te dizer para andar no caminho dos desviados, e você vai dizer não. Você tem que dizer não, eu estou cometido ao Senhor, já entreguei a minha alma, a minha vida, meu coração ao Senhor. Não posso fazer isto. E quando se cometeres totalmente ao Senhor assim, então você sabe que vais fazer e vais dizer somente o que o Senhor te mandou falar. E ele disse: seguramos firmes naquela verdade até ao fim, podemos ser salvos, e é assim que vamos ver o Senhor no último dia. Hebreus capítulo 3, versículo 6. Hebreus capítulo 3, versículo 6. Está aqui o que o Senhor está nos dizendo, porque o Senhor espera que sejamos fiéis até o fim. Hebreus capítulo 3, versículo 6. Mas Cristo o como filho sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós, se tão somente conservamos firme até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. Tudo que aprendeste, se seguraste firme até o fim, e ser fiel até o fim, e não deixar cair fora das tuas mãos, então serás participantes naquele reino de Deus. Versículo 12. Vede, irmãos, que nunca se ache em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade, para se apartar do Deus vivo. Você estava no Senhor, você estava no Senhor, estava servindo o Senhor, você era santificado, estava cheio do Espírito Santo, e tem sido fiel para com o Senhor. Segura firme até o fim. Versículo 13. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Pelo engano do pecado. Pelo engano da maldade. Pelo engano das coisas do mundo. Versículo 14.
porque nós temos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firme até o fim a nossa confiança inicial. É isso que o Senhor está nos chamando para fazer. Ele disse agora firme, até ao fim. Toda a doutrina que já aprendemos, todo o estilo de vida que o Senhor revelou, segura até o fim, para que não perder a tua alma, para que não perder a tua recompensa e a tua coroa. Apocalipse capítulo 22. Apocalipse 22, versículo 12. Eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa, para retribuir, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, e não aqueles que são rebeldes, não aqueles que são desobedientes, não aqueles que desviam, não aqueles que olham na palavra de Deus como se não fosse nada, mas bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Versículo 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adultérios, os homicidas, os idolatras e todo o que ama e pratica a mentira. Versículo 18. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, e estão descritas neste. Depois de ter dito isso, ele nos lembrou que vai voltar de novo. E você precisa ficar pronto para a sua vinda. Ele está voltando, precisa assegurar firme. Precisa segurar firme na palavra de Deus que ouviste sobre o arrependimento e restituição, sobre a justiça, sobre a pureza do coração, sobre a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, sobre a responsabilidade do crente. Segura firme. Não mude. Não tira da palavra de Deus, não aumenta a palavra de Deus. Versículo 20, agora versículo 20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Vamos levantar e falar com o Senhor em oração. Diga ao Senhor, seja visível espiritualmente. E você vai pensar sobre o Senhor e a sua palavra, sobre o teu cometimento ao Senhor. Não faça pena a religião, não pensa somente sobre a religião não tem valor perante a Deus. Não estás aqui por causa do homem ou por causa de uma mulher, estás aqui por causa do Senhor. Então vais querer entregar a tua vida totalmente ao Senhor. Por favor, ora ao Senhor e fica de pé. Muito obrigado. E se entrega ao Senhor e diga: Senhor, ouvi a tua palavra e eu vou